vai partir, vai que é sua, Tafarel. Partiu, bateu, acabou! 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 É tetra! É tetra! É tetra! Copa do Mundo. Período onde uma nação se une para torcer por seu país, onde as diferenças ou rivalidades caem por terra e somente a amarelinha interessa. Momento onde não existe política, religião ou time do coração, e até aqueles que não gostam do futebol param para assistir. Porém, após um longo período de politicagem no futebol e há 20 anos sem se sagrar campeã mundial, a seleção brasileira chega para a Copa do Mundo do Catar com o mesmo apoio e amor dos anos de ouro da amarelinha? Enfim, estamos realmente torcendo? A nossa história começa na mais famosa e celebrada seleção brasileira, mais especificamente a seleção de 70. A equipe que se sagrou a primeira seleção tricampeã mundial, chamada de Esquadrão, encantou os brasileiros e acentuou ainda mais a paixão pela bola redonda. Entre esses brasileiros, o garotinho Theo, hoje doutor Etelvino Luiz Garcia, que criou memórias eternas deste momento, que para ele foram momentos incríveis, mas não tanto para sua mãe, Dona Cida. Para esse otorrinolaringologista, torcedor fanático do Clube de Regatas Vasco da Gama e apaixonado pelo futebol, a seleção de hoje não enche mais os olhos como antigamente. E as Copas de 2014 no Brasil e 2018 na Rússia acentuam essa desconfiança. Bom, o brasileiro sempre foi apaixonado por futebol, né, pela seleção brasileira. Eu me lembro das seleções que vieram depois da de 70, 74, eu já acompanhei. O Brasil foi eliminado precocemente pela Holanda. Depois 78, 82 nós perdemos para a Itália. E até 82 a seleção, os jogadores da seleção brasileira eram jogadores que jogavam no Brasil, né? A seleção saía dos clubes brasileiros. Depois disso, a migração dos jogadores brasileiros para a Europa, né, e outros países foi muito grande. Os nossos craques passaram a ser craques de times europeus. De lá para cá, a seleção brasileira acaba sendo uma seleção convocada dos times da Europa e não dos times brasileiros. E eu acho que o jogador brasileiro foi perdendo a identidade do Brasil, né? Aquela paixão pela camisa, aquela paixão que o jogador brasileiro sempre teve pela seleção, parece que foi diminuindo. E com isso, a torcida também foi perdendo um pouco a paixão, né? Na minha época de criança, de adolescência, de juventude, as Copas que vieram, a gente via jogadores com amor à camisa sobrenatural. E hoje a impressão que me dá é que o amor não é tanto a camisa, mas sim aquilo que ganha, né? Os jogadores passaram a jogar na Europa, ganhar fortunas, e o futebol foi diminuindo. Então eu creio que a paixão do torcedor brasileiro pela seleção foi diminuindo, porque a impressão que nos dá é que é um time de estrangeiros jogando com a camisa da seleção brasileira. Mas a torcida pelo Hexa continua. Continua, a torcida pelo hexacampeonato continua. Estamos aí torcendo pela próxima Copa, pela próxima seleção, crendo que nós podemos chegar lá e fazer uma grande Copa do Mundo. Após o tricampeonato em 1970, as coisas não caminharam tão bem para a seleção brasileira. Foram longos e sofridos 24 anos até a glória retornar aos torcedores brasileiros, em 1994, nos Estados Unidos. Paulo Leone, jornalista há 40 anos, fala com muita nostalgia sobre a Copa de 82, afirmando que o faz lembrar do início de sua carreira e da faculdade. Para a seleção brasileira em 1982, na Copa do Mundo, assim, é uma celebração, porque a gente não tinha internet, não tínhamos TV a cabo, nós tínhamos 4 ou 5 canais, e foi um momento muito legal, muito bacana. Eu lembro que o meu início de trabalho em rádio e jornal foi mais ou menos nessa época. No mesmo período eu entrei na faculdade, então eu desenvolvi o trabalho ao longo do dia e à noite curti badalação e tudo mais. E o esporte era uma coisa assim muito forte na vida das pessoas. 1982 foi um período assim muito legal. De 0 a 10 eu daria 9,5 para essa seleção. Individualmente, questiona-se até que ela se equilibraria com o time da Copa de 70, só que ela não ficou campeão ou campeã. Ela precisava de um empate na semifinal para ir para a final. E
ela perdeu para a Itália de 3-2. O time, vamos lá, Valdir Pérez do São Paulo, Leandro na zaga Flamengo, Luizinho Cruzeiro, Oscar, que começou na Ponte Preta do São Paulo na época, e o Júnior, o Leovegildo Júnior, né, que a gente conhece aí como comentarista hoje, era o lateral esquerdo. No meio de campo era espetacular. Você tinha Zico, você tinha o Sócrates, você tinha o Toninho Cerezo e tinha o Falcão, que na época era conhecido como o Rei de Roma. Um momento muito especial, né? Ele que começou no Internacional, depois se tornou, muitos anos depois, técnico, né, do Internacional. E ainda nós tínhamos o Serginho Chulapa, do São Paulo, né? E o Éder, que tinha um chute espetacular também do Atlético Mineiro. E quando falamos da nova geração, a paixão pela seleção brasileira mudou? Para alguns sim, para outros nem tanto. Esse é o caso de Diana Bittencourt, uma jovem de 17 anos, torcedora fanática do Santos Futebol Clube, que não vivenciou os grandes momentos da seleção brasileira, mas ainda assim vê o futebol como uma grande paixão. Eu tenho 17 anos, então eu presenciei 4 Copas na minha vida, a de 2006, a de 2010, a de 2014 e a de 2018. Foi a mais marcante para mim, não só pela eliminação de 7-1 para a Alemanha, onde a gente estava com uma expectativa muito alta para essa Copa, por ser aqui no Brasil e pelos jogadores que tinham sido selecionados. O técnico também era muito amado pelos brasileiros na época, então a gente estava com uma expectativa muito alta de ganhar o Hexa em 2014. Era a minha primeira Copa, assim, né, assim, sabendo que era futebol. Então minha expectativa ali estava nas alturas, e aí quando a gente tomou aquele baque, né, da Alemanha, eu fiquei muito triste. A de 2018 eu lembro também da trajetória do Brasil, de como aconteceu os jogos. Bom pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da nossa websérie. Nós tentamos abordar os melhores e os piores momentos da seleção brasileira, que continua sendo e sempre será a maior seleção de toda a história. Nos vemos no Catar no final do ano de 2022. Até lá!